trata de um tema muito importante: o uso abusivo de álcool e outras drogas. Não se sabe ao certo quando na história da civilização as pessoas começaram a usar substâncias psicoativas, buscando alteração da consciência e mudança no comportamento. Mas sabemos ao certo que os índices de uso de drogas têm aumentado consideravelmente entre crianças e adolescentes. O que é droga? Quais as drogas que os adolescentes mais usam? Existe prevenção contra o uso abusivo de drogas? E os adolescentes, como se comportam? O que pensam? E ainda, qual o papel da escola nessa realidade? Isso tudo você verá no Anísio TV de hoje. E aí, Gabriela, o que você tem a nos apresentar sobre isso? Boa noite, Gabriel. Então, para começar, é preciso entendermos alguns conceitos, né? E para isso, entrevistamos o psicólogo Nino Marchi, que nos apresentou algumas informações. Vamos ver a entrevista. Boa tarde, Nino. Boa tarde. O que é droga? Droga pode ser qualquer substância que altere um comportamento. Então, desde uma medicação ou as demais drogas que a gente conhece aí, como o tabaco, o álcool, cocaína, maconha, mas sobretudo qualquer substância que mude o comportamento do indivíduo. Então, ele tem um comportamento normal, né, adaptativo ao meio, e aí quando ele ingere uma substância, ele pode produzir outros comportamentos, alucinações, ficar eufórico, mais agitado ou mais lentificado na fala, no pensamento. Mas para fim didático, droga é qualquer substância que mude o comportamento. Qual a diferença entre droga lícita e droga ilícita? Esse é um termo que a mídia leiga usa há muito tempo, né? Nós especialistas, a gente prefere chamar drogas de impactos diferentes ao sistema nervoso, mas para exemplificar a tua pergunta, a droga lícita seria as drogas legais. Então a gente tem tabaco, álcool, né, as medicações, os remédios, e as ilícitas, cocaína, crack, as drogas sintéticas, né, muito utilizada entre o público jovem, que é o LSD, né, o êxtase, né, a ketamina, essas drogas de clube, de festa. Né? Esses são alguns exemplos. Quais os efeitos da droga no organismo de um jovem? No organismo de um jovem, ele é um pouco diferente, por exemplo, comparado com uma pessoa de mais idade. Vou pegar o exemplo do álcool. Num jovem, o jovem não sente o efeito do álcool, o efeito negativo, como uma pessoa mais velha sentirá. Então ele pode ter uma noite de porre e no dia seguinte acordar bem cedo e ir para a escola. Já uma pessoa de mais idade provavelmente ficará por 2 ou 3 dias com complicações clínicas e emocionais importantes. Ficará com desidratado, mais desidratado, né, com dificuldade de concentração. Porém, o jovem ele vai acarretar comportamentos de risco que talvez um adulto não terá, como quando ele beber de forma pesada, né? Então ele pode ter relação sexual desprotegida, ele pode pegar carona com um outro motorista alcoolizado, se envolver em agressões, em brigas, né? Uma série de comportamentos de risco que pode até ser fatais, o jovem pode sofrer. No organismo, ele pode ter uma série, isso é do ponto de vista psicológico, emocional, mas no organismo, na parte clínica, ele pode ter uma série de complicações que uma pessoa de mais idade poderá ter, mas às vezes não fica tão perceptível. Ele pode ter, por exemplo, se ele abusar do álcool, ele pode ter elevação da pressão arterial, ele pode ter também convulsões, né? Esses são parada cardiorrespiratória. A gente teve um exemplo de um jovem que lá em São Paulo tomou 50 doses de vodka numa festa universitária e morreu. Pode chegar a ir a óbito, a falecer. E na parte do ponto de vista cerebral, que o cérebro está em formação, ele pode ter lesões nos neurônios, né? Então, na verdade, as pessoas não enxergam como algo preocupante, mas é muito preocupante quando um jovem consome álcool, por exemplo. E qual a diferença entre uso recreativo, abusivo e a dependência de uma substância? O uso recreativo ele é utilizado para fins de diversão. Então, os jovens podem tomar cerveja no meio festivo, fumar maconha, cigarro de maconha baseado, para ver um filme, usar drogas sintéticas para fazer os famosos
concentra, né, antes das festas. Isso seria o uso recreativo. O abuso seria o excesso que vai acarretar alguma consequência. Beber mais do que o programado, então o jovem pode beber 6 a 10 long necks, né, de cerveja, por exemplo, e ter um acidente de trânsito, né? E a dependência é a perda do controle. Né? A perda do controle, estreitamento do repertório, aquele jovem que passava um pouco dos finais de semana com a família, não passa mais, fica mais tempo se drogando, começa a perder, por exemplo, algumas aulas da universidade, ele perde o controle, ele começa a usar droga e não consegue parar, ele cria uma tolerância no cérebro. Antes ele consumia 1 ou 2 long necks de cerveja, por exemplo, e se satisfazia. Hoje, atualmente, ele pode precisar de 10 ou 15 long necks. Então, é uma mudança de comportamento, mas também uma mudança cerebral que exige um uso mais pesado. E esse uso pesado, ele não considera as consequências devastadoras que a pessoa pode ter. O dependente sabe que está em extremo sofrimento, né? Está perdendo relações, está tendo prejuízos acadêmicos no trabalho, perdas importantes, mas mesmo assim ele não consegue parar. Um dependente dificilmente vai poder voltar a usar. Então, um dependente de álcool dificilmente vai conseguir, é quase que impossível conseguir a fazer o uso do álcool recreacionalmente como ele fez no passado. O que leva uma criança ao início de um uso de droga? Os fatores são multifacetados, como a gente chama. Pode ter a genética, então um pai alcoolista ou um avô. Depois, o exemplo dentro de casa é um fator muito importante que influencia muito. Então, ver os pais beber com bastante frequência e os pais terem prejuízos desse beber, por exemplo, ficarem embriagados com frequência, ver os pais brigarem, ver os pais não assumirem os compromissos após a intoxicação do álcool, ver os pais abandonar os filhos dentro de casa, não dar muita atenção. Isso pode passar uma mensagem positiva para uma criança, né? Ou um modelo a ser seguido. Um outro fator que influencia é a pressão dos pares, ou seja, os amigos começarem a pressionar para o jovem ou para a criança beber, a fim que essa criança ou jovem participe do grupo. Um outro fator que pode influenciar também é o uso das drogas, principalmente o álcool, que é uma das primeiras a ser experimentada. Pode ser um problema psiquiátrico, uma depressão, que pode induzir que a pessoa use o álcool para anestesiar esse sofrimento, ou uma elevação de humor mais eufórico. Uma criança que é muito agitada também pode buscar na droga como uma maneira de medicar isso. Boa, obrigada. De nada. A velocidade da transmissão das informações, a oferta fácil, o acesso a novas substâncias, crises sociais, econômicas, familiares, o esvaziamento do sentido da vida, valores baseados no consumo, a intolerância, as frustrações, tudo isso justifica o aumento significativo dos índices do uso de drogas, principalmente entre os jovens. E a Gisele, como é o índice de uso de drogas no Brasil? Boa noite, Gabriel. Eu fiz uma pesquisa do uso de drogas no Brasil. 12,3% da população é dependente de álcool, 1,2% da população é dependente de maconha, 10,1% da população é dependente de tabaco e 0,8% da população é dependente de crack. E os jovens, Gisele, como estão se comportando em relação a isso? Essa realidade é bem grave. Eu fiz uma pesquisa e descobri que o primeiro uso do álcool e tabaco inalantes acontece com 13 anos, da maconha com 14 e do crack e da cocaína com 14 e 15 anos. Muito importante esses dados, Gisele. Nós temos aqui uma reportagem que a nossa repórter e colega Paula foi visitar os adolescentes e jovens numa balada aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Vamos assistir. É o novo hit do verão, trazer algum ela joga o bumbum pro alto, pra resistir, sempre trabalha de santinha, Boa noite, gente. Estamos aqui na balada da Zona Sul, que a gente vai ver como a galera se comporta. Vamos ver.
Posso fazer umas perguntinhas pra vocês? Quantos anos você tem? 17. Quantos anos você tem? 18. Tu? 17. Quando vocês estão bebendo? E vocês costumam fazer isso toda semana, todo mês? Como é? Ah, depende. Às vezes a gente faz todo dia. E tu? Todos seus amigos bebem também? E vocês sabem o risco que vocês correm ingerindo álcool? A gente até conhece, mas a gente não dá muita importância pra isso. Vocês também? Licença, gurias, posso fazer umas perguntas pra vocês? Pode. Quantos anos vocês têm? O que vocês estão bebendo? Vocês conhecem os riscos ao usar álcool? E seus amigos, eles bebem? Sim, todo mundo é normal. Quais são as drogas mais altas? Ah, eu acho que maconha. Então tá, gurias, obrigada. Oi, quantos anos você tem? 16. E o que tu tá bebendo? Refri. Tu não gosta de álcool ou tu bebe álcool? Não gosta? Mas tu vem pras festas assim, te divide mesmo assim? Ou não? Eu venho no bar e me divido sempre. Bom, Paulo, como nós podemos observar na reportagem, inclusive que você gravou, o uso de drogas, em especial álcool e cigarro, é bastante precoce entre os jovens e adolescentes. Então, Gabriel, o quanto mais cedo iniciar o uso de drogas, maior é o risco de desenvolver a dependência. Vamos ver o que o psicólogo Nino Mark tem a nos dizer sobre isso. Boa tarde, Nino. Boa tarde. Por que uma criança ou um adolescente tem mais chance de se tornar dependente? Um fator que é preponderante nisso é o uso precoce. Todo jovem que usar precocemente álcool, por exemplo, tem mais chance de se tornar dependente. 6 vezes mais chance de se tornar dependente por uma razão simples, que é a formação do cérebro. O cérebro de uma pessoa vai ficar formado, maturado aos 22 anos de idade. Então, a experimentação entre 13, 14, 15 anos vai lesar esse cérebro que está em formação. Então, o ideal seria que as pessoas, os pais ajudassem o jovem a postergar esse uso lá por pelo menos 17, 18 anos. E quais são os riscos que uma pessoa sofre ao se tornar dependente? Os riscos são variáveis e nefastos, né? Por exemplo, ter prejuízos quase que crônicos em relações interpessoais. Escolher, por exemplo, para se relacionar com pessoas que também tenham problemas, não só com álcool, drogas, mas emocionais. Em geral, pessoas dependentes ou que têm problemas com drogas se relacionam com pessoas que são muito instáveis emocionalmente, pessoas que se regulam emocionalmente com muita facilidade. Um outro problema é um problema acadêmico e laboral na sua profissão. Usuários de maconha, por exemplo, eles trabalham em funções abaixo do que eles poderiam desempenhar. Nada contra as outras funções, mas tem muitos usuários de maconha que têm cursos superiores, estão trabalhando em funções abaixo de sua formação. Um outro problema que eles carregam em si também questões financeiras, prejuízo financeiro importantes pelo endividamento que eles têm em torno do uso, das atividades que estão associadas ao uso. Então, por exemplo, um usuário de álcool pesado, na adultez jovem, ele vai se envolver muito a clubes, a bares, a boates, e o custo que ele vai também despender para o álcool, e aí isso vai atrapalhando as finanças pessoais. Então, penso que esses são os 3 eixos principais, relações, trabalho e financeiro, que vão acarretar o indivíduo dependente ou usuário problemático de drogas. Existem meios de evitar que uma pessoa, ou que uma criança ou um adolescente, experimente uma droga? Existem vários meios, Existem um dos meios oriundos da política pública seria cessar as campanhas publicitárias, A gente tem uma experiência com o tabaco e isso reduziu bastante, mas mesmo assim a gente tem no país 18% de tabágicos dependentes do tabaco, que dá quase 20%, quase 40 milhões, mas já tivemos
30% de dependentes, né? Mais de 30% de dependentes do tabaco. Então essa seria uma maneira. Outra maneira seria o exemplo e a restrição, o exemplo dos pais e a restrição dentro de casa a cigarro e a álcool. É o monitoramento dos pais, é um dos fatores de proteção mais potentes para que a criança tenha acesso. Os programas educativos nas escolas, né, isso também ajuda bastante. E qual o papel da escola e da família na prevenção do uso de drogas? O papel da escola e da família seria tentar uma ponte entre as duas instituições para que pudessem participar de atividades continuadas, né, de prevenção. Ajudar os jovens a lidar com as emoções. A gente já sabe que isso é uma das estratégias mais eficazes, tentar botar no currículo, né, técnicas de inteligência emocional, jovens a conseguir trabalhar melhor a empatia, a compaixão, né, valores que são pouco divulgados no meio acadêmico. Também propiciar nas famílias e nas escolas atividades esportivas, gincanas, mas com cunho muito mais integrativo do que competitivo. Atividades nessa linha ajudaria bastante. Técnicas de relaxamento. Existe hoje em dia um conceito que se chama mindfulness, que seria técnicas de lidar com o aqui e agora, com as emoções que as pessoas sentem. Isso poderia ser praticado dentro das escolas, dentro da grade curricular. E se isso fosse praticado desde o ensino fundamental, a gente poderia ter uma parcela menor de jovens lá no ensino médio, né, usando, experimentando drogas. Né. O que é redução de danos e como isso acontece? Redução de danos são estratégias para atenuar a problemática de dependentes graves. Em alguns casos funcionam muito bem, em outros não. Então a gente tem o exemplo da redução de danos na década de 90, usuários de drogas injetáveis, de cocaína injetável, receberam intervenção do governo através de pesquisas para, por exemplo, receberem a seringa, a agulha e a água destilada. Eles recebiam um kit individual para eles poderem se injetar e não compartilhar. Então eles continuavam com a dependência, com o dano da dependência da cocaína injetável, mas não tinha proliferação do HIV. Então reduzia um pouco o dano. Independente de heroína, se faz a redução de dano com a injeção de metadona, que também é do ópio, da onde a heroína é extraída, mas pode ajudar a atenuar um pouco a dependência, né? Então, em alguns casos, a gente já sabe que a literatura e as experiências mostram que funcionam, mas tem outros que atualmente as pessoas ainda tentam reproduzir, como usuários de crack, por exemplo, que não são bem sucedidos. Como se trabalha com prevenção ao uso de drogas nos dias de hoje? Prevenção ainda é um tema que pouca gente consegue trabalhar de forma efetiva. Antigamente a gente tinha as famosas palestras nas escolas por policiais que mostravam drogas e foi se entendendo com o passar do tempo que isso podia estimular, aguçar a curiosidade dos jovens. Tem um programa de prevenção mais famoso que foi o modelo iatrogênico, como a gente chama, que acabou dando errado, que é o Life Education na Austrália, que eles difundiram o programa por todo o território nacional na Austrália, sem antes testar a eficácia do programa. E aí, quando se deram conta, com a inserção do programa, os jovens aumentaram o consumo de álcool e de tabaco e de medicamentos após participarem desse programa. O que a gente sabe que mais tem funcionado são os modelos suecos e americanos, que eles introduzem na grade curricular programas de manejo de emoções, onde ensinam os jovens desde pequenininho, lá das primeiras séries iniciais, a controlar suas emoções e serem mais resolutivos nos problemas que eles possam ter de relacionamento interpessoal com colegas. Então a gente já tem uma ideia que é um programa mais robusto, que requer investimento maior do governo, porque não é fácil mexer numa grade curricular e botar profissionais para trabalhar nas escolas e capacitar os educadores, inclusive, mas é o que tem se mostrado mais efetivo, ou seja, que dá uma resposta mais favorável. Outras ações que se fazem no Brasil e até localmente aqui na cidade também são bem vistas, mas a gente ainda não tem uma garantia que isso possa ser custo efetivo. Mas me parece, por exemplo, que a ação da escola de vocês é uma ação que já vem de alguns anos
Isso pode ter um esteio mais fortalecido para os estudantes, porque ela é continuada. Então, todo o trabalho que é feito de maneira continuada pode aumentar o alcance, né? Pode aumentar o alcance, que no caso seria proteger mais jovens, conscientizar e oferecer condições para eles mudarem. Em geral, o que a gente sabe é que é importante que as estratégias sejam realizadas de forma continuada, sempre revisadas e discutidas entre as equipes, entre os pares, e que possam sofrer de alguma maneira críticas para que possa se mudar os modelos de prevenções, que a gente não cometa o mesmo erro do passado, de foram feitos 20, 30 anos de palestras somente nas escolas, e que depois foi se descobrindo que não tinha efetividade nenhuma. Estamos aqui na Escola Nilce Teixeira com a diretora, a professora Roseli. Eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre a prevenção do uso de drogas. Boa tarde, professora. Vocês fazem algum trabalho, algum projeto sobre a prevenção do uso de drogas? Sim, a escola está sempre buscando trabalhar temas importantes, né, em relação à adolescência, e a prevenção do uso de drogas é, assim, muito importante. Explica como é isso para nós. Então, a gente procura estar sempre participando de cursos, né, e aqui a gente tem uma parceria muito bacana, que é a questão do projeto Galera Curtição, que a gente participa há anos, e ele está sempre trazendo temas importantes para a questão da adolescência. A questão das doenças, né, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a questão do uso de droga. E então a gente está sempre participando porque é assim um momento bem importante que os alunos gostam, interagem bastante e estão sempre aprendendo. Então o projeto Galera nos ajuda muito nessa questão da prevenção de doenças, da prevenção do uso de drogas. Por que tu acha que a escola deveria trabalhar esse tema? Eu acho muito importante que a escola esteja trazendo para os alunos momentos de reflexão sobre o que acontece fora dela. Então, a questão do uso de drogas, a questão da transmissão das doenças, isso tudo faz parte da realidade deles e eles têm que estar discutindo. E a escola é um lugar para a gente estar trazendo esse tipo de discussão, para eles poderem estar se instrumentalizando, entendendo o que acontece, trocando com seus pares e também tendo a informação de que eles precisam para ter mais segurança, né, e poder enfrentar a realidade com maior embasamento, com maior conhecimento. Então, acho bem importante que a gente esteja trabalhando assim esses temas. Agora veremos alguns trabalhos que os alunos fizeram sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas. Da pesquisa que a gente fez, 103 alunos nunca usaram álcool ou outros tipos de drogas e 121 já usaram. Na pesquisa que a gente fez, 110 alunos não têm nenhum familiar ou amigo dependente de droga e 114 têm. Esse gráfico mostra a quantidade de tipos de drogas que os alunos usam. 13 alunos já usaram vários tipos de drogas, 9 alunos já usaram 3 tipos de drogas, 12 alunos já usaram 2 tipos de drogas, 71 alunos já usaram 1 tipo de droga e 114 alunos já não usaram nenhum tipo de droga. Neste gráfico temos um percentual das idades que os alunos começaram a usar drogas pela primeira vez. Como vocês podem ver, a maioria de 27% começou aos 14 anos, 25% aos 12,
20% começou a usar drogas aos 13, 14% antes dos 12. E aqui temos a minoria que foi dos 15 para cima, de 10% aos 15 anos e 4% de 16 anos ou mais. Numa média de 80 alunos, 5 usam todos os dias, 8 só uma vez na semana, 10 usam algumas vezes na semana, 24 só nos finais de semana, 24 também uma vez no mês e 75 outros. Nesse gráfico mostra que 130 alunos não perceberam que já foram prejudicados pelo álcool e drogas que eles usam e 34 já perceberam que já surgiu um efeito. Gurias, vocês fazem algum trabalho aqui sobre o uso de drogas? Sim. Explica pra gente como é que é isso. É o projeto Galera Condição. O que tu aprendeu sobre esse projeto? Os riscos sobre as drogas, o efeito que tem no nosso corpo e o que é a droga. E esse projeto que tu aprendeu sobre os riscos de usar drogas? A gente aprendeu que é muito perigoso, né? Por causa que se usar drogas ou álcool abusivamente, por exemplo, numa festa, uma menina pode ser abusada ou se estiver dirigindo alcoolizado, pode sofrer algum acidente e ser atropelado. E como é que a gente se previne desses riscos? A primeira coisa que a gente tem que saber é sobre os riscos que a gente corre, porque tem muita gente que não sabe. Quando o adolescente sabe dos riscos, ele consegue se prevenir de danos mais graves. O que é redução de danos? Bom, a gente sabe que nunca vamos conseguir acabar com 100% dos usuários de drogas no mundo, né? Então meio que a gente cria estratégias para fazerem diminuir os danos e os riscos que eles podem acontecer com eles quando eles vão numa balada ou quando eles dirigem alcoolizados. Durante todo esse processo de confecção e de construção dessa tarefa, foi notado, e de forma muito evidente, a grande necessidade que esses jovens tiveram de falar sobre esse assunto, a grande necessidade que eles tiveram de se apropriar de conhecimento sobre esse assunto. E a visão, de forma assim não proibitiva, realmente de redução de danos, aproxima o tema, que é a utilização de álcool e drogas, da realidade do aluno. E isso faz com que desperte muito nele o interesse sobre o tema e fique um assunto muito mais interessante para ele. Infelizmente, por mais que seja triste admitir, os nossos jovens, a grande maioria, já tiveram contato com essas substâncias. Alguns deles até fazem uso de forma frequente dela. E estratégias como essas, que visem a redução de danos, que visem conscientizar eles sobre os efeitos, sobre os malefícios, são sempre bem-vindas. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor. Que são as coisas, que são as bases firmes e eternas de felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói a eternidade. Muito obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Hoje tratamos do uso abusivo de álcool e outras drogas. É importante salientar o papel da escola neste contexto, pois é na escola que os jovens passam a maior parte do tempo. Através da educação, podemos orientar os jovens a evitar ou reduzir danos do uso abusivo de substâncias psicoativas. Os jovens precisam conhecer os seus limites para viver com saúde e responsabilidade. Você pode rever este programa na nossa página lá no Facebook, Anísio no Galera. Uma boa noite a todos.